Olá, meninas! Boa noite! Hoje eu e a Ana vamos conversar um pouquinho sobre autoestima. Será que emagrecimento e autoestima têm relação? Será que autoestima, autoimagem, autocuidado, qual a relação com emagrecimento? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Eu vou só esperar a Ana chegar para a gente dar continuidade no assunto. Olá, Ana, boa noite. Deixa chegar o convite para vir. Olá, tudo Olá, bem? boa Boa noite. noite. Tudo certo aí? Tá, minha. Tudo, e aí? Tá me ouvindo bem? Tudo Tô, certo, tá um tudo pouco travado ótimo. para mim, mas tá bom. O seu também estava travado, agora voltou. Vamos ver como é que tá. Será que Vamos lá. melhorou? Tá igual, Ana. Tá Não travando sei se minha ainda? internet. Eu vou por aqui. Não, tu tá Eu vou por aqui no meio. 4G. Ah, para você, para mim você também tá um pouquinho embaçadinha. Isso. Ó, a Marlise vai Talvez. saber nos dizer. Maelise, quem é que tá embaçada? Ou são as duas, Quem é que tá no embaçado e caso? quem tá travando? Pô, ontem minha internet foi bem até o final da live e daí no final começou a querer Ah, travar dá também. problema. Essa internet, né, é normal. Mas hoje também tá tendo várias lives, pelo que eu vi ali no Instagram. Talvez quando tem muito acontece também, às vezes, de dar uns ciricutico. É, eu já tirei meu outro celular do Wi-Fi, já desliguei o computador para ter o mínimo de coisas conectadas possível. Sim, sim. Olá, meninas que estão entrando, tudo bem com Oi, vocês? Carol! Digam, as As duas duas estão. estão. Vixe, hoje o negócio tá feio então, hein? Vou colocar no Eu 4G vou. aqui. Eu também. Agora travou de vez. Agora eu não tô nem ouvindo a ler. Aí, vamos ver. Calma, E é que eu agora? tinha ido botar o 4G. Eu também. Vamos ver. Agora a sua imagem tá melhor pra mim. Tu ainda tá um pouco embaçada, mas melhorou também. Acho que Ai, podemos meu seguir. Deus. Vamos, acho que hoje vai ser embaçada mesmo. Bom, É, vamos se lá. por um acaso ficar muito ruim, vocês nos avisem que a gente vê o que a gente faz, certo? Certo. É, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre autoestima, emagrecimento e autoestima. Então, a gente já fez uma live parecida com essa, né, Ana, que a gente gostou muito, que foi muito legal. Então, a gente quis trazer esse tema novamente, porque mulher e autoestima não tem como separar, né? A gente fala de mulher, a gente pensa em autoestima, a gente pensa em autoestima, a gente pensa logo em mulheres. Então a gente quis trazer esse tema para vocês, para saber o que a gente pode fazer de repente para melhorar a nossa autoestima, para saber o que vem primeiro, né? O autocuidado, a autoestima, o emagrecimento. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu tinha pensado, Lê, em fazer uma pergunta para as meninas que seria a seguinte: que elas se lembrassem da época em que elas estavam melhor com elas mesmas. Então, você que está aqui na live com a gente, quando foi que você estava se sentindo melhor com você? E nesse momento, né, pensando em quando você estava sentindo melhor com você, como é que estava o seu corpo naquela época? Você estava com o peso que você está hoje? Você estava mais magra? Você estava. Como é que você estava? Só para a gente começar a resgatar um pouquinho essas memórias, para a gente ver o quanto, né, que na nossa vida a autoestima pode ou não influenciar nesse emagrecimento. Então, é o meu convite para vocês que estão aqui, tá bem? Acho que é uma questão importante, né? Porque não, eu acho que não adianta
a gente simplesmente falar, olha, a autoestima influencia no emagrecimento, sim, se você tem uma autoestima melhor, você não vai conseguir, vai conseguir emagrecer, ou vice-versa, enfim, dizer algo que é algo que realmente não, mas que, sabe, como se você estivesse trazendo uma coisa certa, e às vezes na nossa própria vida acontece de formas diferentes. Então o meu convite é para que você comece a pensar em como era isso na sua vida, quando você estava se sentindo melhor, como é que estava o seu corpo. Acho que é uma questão interessante para a gente começar. Sim, eu até ia te perguntar também como é que era a tua relação com autoestima, assim, tu foi uma criança, uma adolescente com uma autoestima boa ou não? Nossa, sabia que eu nunca parei para pensar nisso? Acredita! Mas olha, eu acho que a minha autoestima não era muito boa, não. Não sei. Eu sempre me sentia como se eu tivesse um pouco abaixo, como se eu não fosse bonita, como sabe, coisas nesse sentido. O momento da minha vida que eu me senti com melhor autoestima mesmo foi aquele momento que todas as vezes que a gente conversa, Lê, eu falo dele, que foi de 2 anos atrás, que é quando eu tava me sentindo melhor comigo. Eu me sentia bonita, eu me sentia, sabe? Foi aquele momento que eu sentia que a minha autoestima estava realmente no auge. E com você, Lê, como é que foi isso? Né? Qual foi o momento da sua Cara, vida com uma autoestima melhor? eu fui uma criança, eu nunca tive uma autoestima boa também, e é engraçado pensar nisso, assim, porque apesar disso, eu sempre fui muito segura em algumas coisas da minha vida, mas em relação a mim, a minha imagem, então, pode ter mais relação com a autoimagem do que a autoestima em si, não. Também, nunca me achei bonita, nunca achei meu corpo bonito, nunca achei meu cabelo bonito, nunca, 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 assim. Uhum. E quando a gente cresce é engraçado, né? Como o amadurecimento ele traz isso e todo mundo fala isso e a gente quando escuta fala, é besteira. Mas não, o quanto o amadurecimento faz a gente se olhar com outros olhos, faz a gente se enxergar melhor, faz a gente se olhar com menos crítica mesmo, eu acho que é a questão. Sim. E eu também, o momento que eu me senti melhor comigo e com o meu corpo e com a vida, também foi uma viagem há 4 anos atrás, que foi a primeira vez que eu coloquei um biquíni na minha vida, onde eu me senti bem de biquíni, onde eu não tive vergonha de estar de biquíni, onde eu olho todas as fotos, eu acho todas maravilhosas, eu achava quase todas maravilhosas na época. Tem algumas que na época eu não gostava, porque apareciam alguns defeitos, que hoje em dia eu acho lindo, mesmo com aqueles defeitos, eu gosto até dos defeitos, mas como a gente precisa cuidar disso, né? Como isso interfere em vários fatores da nossa vida. Sim, acho que é importante, né, a gente até nesse início da live, a gente falar um pouquinho sobre o que é autoestima. Quando a gente pensa em autoestima, a autoestima, ela é basicamente o conceito dela, né, é aquela crença que a gente tem sobre a gente, ou seja, como a gente acredita que a gente é, como a gente se vê, e daí, claro, no conceito de autoestima entra também a autoimagem, entra outras questões, né, que estão muito relacionadas também com o nosso corpo, e é muito relacionado também a autoestima com aquilo que a gente pensa que a gente é. Por exemplo, Ana, como só um eu me... minutinho. O teu áudio tá bem ruim pra mim. Tenta voltar pro Wi-Fi, deixa eu ver. Tá. Ixi, hoje melhorou? Calma, vamos esperar o Wi-Fi trabalhar pra eu ver. Fala, Tá, deixa eu ver. beleza. Melhorou? 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 Oi? Parece que sim. Teste, som. Bom, vamos lá então. Então, quando a gente fala em autoestima, a autoestima é aquela imagem, é como a gente se vê, é a crença que a gente tem sobre nós mesmos, nós mesmas, é sobre o valor que a gente se dá. E quando a gente pensa num produto, vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, nesse batom hidratante. Às vezes, o valor que eu dou para esse batom é diferente do valor que a Lê dá para esse batom. Talvez, se eu estou, por exemplo, com a minha boca ressecada, isso daqui tem muito, muito valor para mim. E para Lê, talvez nesse momento ela não queira que a boca dela esteja
hidratada. Então, para ela, esse batom tem zero valor. Então, isso tem muito a ver também com o conceito que a gente tem de autoestima. Às vezes, da nossa autoestima, no caso. Às vezes, eu estou me dando um valor, mas não necessariamente porque eu tenho aquele valor. É o valor que eu estou atribuindo a mim mesma. Mas uma outra pessoa que chega e vê de fora, ela te dá um valor muito... Geralmente, o valor que ela dá é sempre muito maior do que aquele que a gente mesmo dá pra gente mesmo, né? Que a gente mesmo dá pra gente mesmo. Deu pra entender, né? Então, essa questão da autoestima, ela tá muito relacionada com esse valor que a gente vai dando pra gente, o quanto a gente se gosta, né? E quando a gente pensa no conceito de autoestima, entra vários conceitos que daí, nesse caso, eu acho que vai ajudar a direcionar um pouquinho mais a nossa live, que é o conceito de competência geral. O quão competente você se sente para fazer algo, o quão competente você se sente para alcançar um objetivo, o quão competente você se sente para, sei lá, ficar com o bumbum de determinada forma, para emagrecer X quilos, o quão competente você se sente. Então, isso também está relacionado à autoestima. A questão de controle, o quanto você consegue ter controle sobre aquilo que você tem, né, sobre a sua vida. Por exemplo, às vezes no processo de emagrecimento a gente sente que a gente não tem controle sobre o que a gente come, porque a gente começa a comer e não quer parar mais, por exemplo, né? Um exemplo que às vezes acontece comigo. E aí eu fico pensando assim, tá, nesse momento eu me sinto o quê? Uma incapaz, porque eu não consigo parar de comer, eu me sinto o quê? Sem controle sobre aquilo. Isso com certeza impacta na minha autoestima. Uma outra questão, o quanto eu me aprovo e o quanto eu me aceito. Essa questão de autoaceitação, que é um conceito que é fundamental para que a gente consiga, para que a gente realmente consiga buscar o emagrecimento. Por quê? Porque se eu não me aceito do jeito que eu estou hoje, não olho realmente para o que tem de defeito, mas também para o que tem de qualidade, eu não consigo dar um passo além para eu conseguir buscar o meu processo de emagrecimento. Então, a autoaceitação, ela está muito relacionada ao meu amor, ao amor que eu tenho por mim mesma, para que eu consiga agir tentando melhorar aquilo que não está tão bom e preservando o que já está bom. Então, isso também está relacionado à autoestima e tem totalmente a ver com o que a gente sempre fala sobre o processo de emagrecimento. E entra aqui também o amor próprio. Então, olha só. Competência, o quão competentes nos sentimos, o poder, o quanto que a gente se sente capaz, né, também de controlar aquilo que a gente vive, o quanto a gente se aprova e o nosso amor próprio. Será que isso tem a ver com o nosso processo de emagrecimento, ou pelo menos com aquilo que a gente tanto fala aqui para vocês no Engrena? Quando a gente resolveu fazer essa live, lembra que eu fui falar com a Ellen, com a minha amiga que é psicóloga? Uhum. Porque eu queria um olhar de alguém da psicologia para tudo que ela pudesse me ajudar, me dar de suporte, porque sempre uma opinião a mais, né? Uhum. E eu fui escutar todos os áudios, nossa, a gente conversou muito sobre isso naquela época, muito mesmo. E eu anotei uma frase que eu achei muito boa pra gente, porque é justamente o que a gente trabalha e o que a gente faz dentro do Engrena. Que ela falou pra mim que só se cuida quem já tem uma autoestima boa. E é lógico... Pode falar. Ela travasse pra mim, eu travei pra ti? Não, tô super te ouvindo. Tu ficou com aquela bolinha redondinha, eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô travada e tô aqui falando sozinha? Não, tô te ouvindo bem. Só se cuida quem tem autoestima boa. Isso se retroalimenta. Mas o primeiro passo, tu precisa ter uma autoestima boa para começar a se cuidar. Não tem como tu ter uma autoestima baixa e começar a cuidar do teu corpo, a começar a fazer algo por ti. E daí tem uma outra frase que eu achei muito legal, que é assim, ó. O autocuidado não vai necessariamente melhorar a autoestima porque é algo enraizado, mas ajuda em novas possibilidades de construção e de ressignificação das vivências que formaram a autoestima e a autoimagem. Então, o que acontece? A autoimagem e a autoestima são coisas que a gente constrói desde lá que a gente nasceu. Porém, o autocuidado, ele tem o poder de conseguir ressignificar algumas coisas, de conseguir mudar a nossa percepção, tanto de autoimagem quanto de autoestima.
consegue fazer com que a gente perceba o nosso valor, com que a gente perceba as coisas boas que a gente tem. Então, como a gente precisa disso nesse processo de emagrecimento, né? Porque como é que tu vai tirar um tempo para cozinhar para ti? Se tu não gosta do teu corpo, se tu não se ama, se tu acha que tu não tem valor, como é que tu vai investir o teu tempo colocando uma roupa, indo pra academia, fazendo exercício, se tu não tá gostando de ti, se tu não tá gostando do teu corpo, se tu não gosta da tua imagem no espelho, se tu não tem amor pelo teu corpo, como é que tu vai cuidar dele? Então, esse processo de emagrecimento que a gente preza tanto, ele precisa vir acompanhado de uma autoestima boa. Ele precisa vir acompanhado desse autocuidado que só acontece quando a gente já se ama. Isso, exatamente, né? Bem o que a Lê falou. Como é que eu vou querer cuidar de algo que eu não gosto? Né? Que daí entra também, Lê, em uma outra questão que às vezes a gente fala, que é aquilo de que a gente muda por amor, né? Ou pela dor. Às vezes, pela dor, a gente às vezes não gosta do nosso corpo, só que é diferente quando, por exemplo, eu não gosto de algo do meu corpo, mas eu aceito que ele está daquele jeito e vou trabalhar para melhorar. Outra coisa é se você não gosta de você não sabe, para você tanto faz ali, você não tá nem aí para você. E aí você vai querer cuidar disso? Não vai, porque você não vê valor naquilo, você não acha que aquilo que você, no caso, é capaz de mudar esse cenário. E aí, nesse sentido, você não vai realmente mudar, né? E uma questão bem importante, gente, é que assim, a autoestima, né, ela não é algo estável. Estável não é Estático. fixo, estático, não é algo estático. Então, tem momentos da nossa vida que a nossa autoestima está mais alta, tem momentos da nossa vida que a nossa autoestima está mais baixa, certo? Então, tem isso... dias. Tem dias, tem horas do Na dia. TPM, normalmente, Sim. a gente está se achando horrível, um bagulho. Sim. E daí, em outros momentos, por exemplo, na ovulação, a gente costuma se sentir melhor. Ou que nem tu falou, às vezes, se acorda se achando linda, vai dormir se achando medonha. Exato. Então, assim, varia muito essa questão da autoestima. E o autocuidado, que são coisas daí que vão ser, digamos que voluntárias que a gente pode fazer para tentar melhorar a nossa autoestima. Então, por exemplo, a nossa autoestima ela é influenciada por diversas coisas, né? Como a Lê falou, por coisas que vêm desde lá da nossa infância, a nossa construção. Imagina se você cresce com alguém dizendo que você é feia. Ah, sua feia, sua gorda, sua isso, sua aquilo. Para você, aquilo é a sua imagem e pronto, acabou. Porque você cresceu, você se desenvolveu durante todo esse processo, né? Até a idade que você tem hoje, repetindo para você coisas que você ouviu quando você era mais nova. Então, com certeza, a sua autoestima vai acabar sendo um pouquinho mais baixa. E aí é nesse ponto, né, da autoestima que a gente precisa, que nós, eu e a Lê, a gente consegue ir até uma parte. Né? O que a gente pode dizer para vocês? O autocuidado, que são algumas ações que a gente pode incluir no nosso dia, que depois eu vou até citar algumas, que a gente pode incluir no nosso dia, que de alguma forma vai ajudar, vai contribuir para aumentar, né, o nosso grau de autoestima ali, ele é uma coisa importante. No entanto, quando a gente fala dessas questões do passado, de crenças, de coisas que a gente foi repetindo pra gente, aí a gente precisa, né, de uma profissional que também nos acompanhe. Tanto é que eu faço terapia, a gente tem as nossas alunas do Engrena, algumas também têm um acompanhamento. Gente, porque olha só, são tantas áreas da nossa vida, né? Quando a gente consegue, né, ter vários profissionais contribuindo, a gente consegue ressignificar isso e, consequentemente, até melhorar a nossa autoestima. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho até uma indicação aqui para fazer, que é um livro chamado Imersão, um romance terapêutico, que é do Dr. Diogo Lara. Ele é um psiquiatra e ele fala muito de autoestima. Esse livro dele é só sobre autoestima. É maravilhoso. Ana, se tu quiser, eu tenho aqui, eu te empresto. Sério, ele é assim, ó, a coisa mais gostosa do mundo de ler. E ele vai nos relatando sobre os tipos de autoestima. O livro é um retiro de terapia em grupo que acontece num outro país. E lá dentro desse retiro tem várias pessoas com vários tipos de autoestima. Autoestima baixa, frágil, equilibrada, autoestima elevada.
E a gente entende que nenhum dos extremos é bom, né? Ter uma autoestima elevada também não é bom. Do mesmo jeito que ter uma autoestima baixa ou frágil não é interessante. O interessante é a gente ter uma autoestima equilibrada. E a gente, pelo menos, tentar se manter nessa autoestima equilibrada, né? E esse psiquiatra, ele tem um aplicativo chamado Símbolo. Deixa eu escrever aqui nos comentários. Símbolo. Assim, ó. Que só trabalha a autoestima. Então, todo dia tem uma tarefinha, uma meditação, uma leitura para a gente começar a trabalhar isso. Porque muitas vezes a gente cresce com a autoestima baixa e nem é só desses xingamentos, né? Ai, tu é feio, esse bullying na escola. Às vezes são coisas que nem é por mal que a gente escuta, né? Mas de comparações assim, ai, tirasse quanto na prova? Ah, mas teu amiguinho tirou quanto? Mas a sala tirou quanto? E vão surgindo essas comparações e quando a gente vê, a gente já tá se comparando demais com o outro e daí não tá se achando suficiente e daí a gente coloca uma régua muito alta, né? Que a gente precisa ser perfeito em tudo. Que se a gente não é esposa, filha, sobrinha, tia, mãe, tudo perfeito, se a gente não tá assim, ó, dando o nosso 100% em todas essas funções, a gente não é o suficiente, a gente não é boa, a gente não tem valor, a gente não merece cuidados, a gente não merece nada. Então, o quanto a gente trabalhar isso é importante para a gente entender. Porque uma autoestima equilibrada, a gente precisa ter autorrespeito por nós mesmas, autocompaixão, que é entender que todo mundo erra, entender que todo mundo fracassa, entender que a gente comete tantos erros antes de cometer os acertos, entender que a gente precisa ter autoconfiança, automerecimento, autoeficácia. Então, entender que tu falou antes que quando alguém nos enxerga, essa pessoa nos enxerga melhor que nós mesmos, e eu sempre falo isso para as minhas pacientes, assim, que eu queria que elas se enxergassem com os meus olhos, porque parece que quando a gente coloca os nossos olhos, a gente só enxerga eu brinco que a gente não precisa de inimiga, porque nós somos as nossas piores inimigas. Então, se a gente conseguisse se olhar com os olhos dos outros, com mais compaixão, com mais carinho, com mais cuidado, com mais respeito, seria muito mais fácil. Mas quando a gente se olha com o nosso olhar, que é altamente crítico, a gente se coloca lá embaixo. Então, a gente trabalhar pra gente, do mesmo jeito que a gente olha pra nossa melhor amiga, que a gente fala, tá tudo bem, é assim mesmo, todo mundo erra, que a gente consiga falar isso pra gente mesma, pra gente conseguir seguir em frente. Porque uma pessoa também muito crítica é aquela pessoa que a gente fala nas lives, que é 880, que é perfeccionista, que não vai conseguir seguir a dieta, porque vai achar que só na terça-feira, porque comeu um bombom, tá tudo perdido. Então, o quanto isso tem relação como a gente encara a vida, como a gente encara esse processo de emagrecimento? Com certeza, com certeza. Eu até listei aqui algumas questões, né, que seriam justamente essas questões de autocuidado, ou seja, aquelas ações que a gente pode começar a colocar para fazer com que faça parte do nosso dia, que são ações que a gente fala sempre para as meninas, seja nas lives semanais do Engrena, seja aqui com vocês. Então, olha só, anota, pega um papel, uma caneta, anota. Por que eu tô falando para anotar? Na hora que eu começar a falar, vocês vão falar assim, ai, mas que coisa idiota. Aí eu vou te dizer o seguinte, tá? É uma coisa boba, mas quantas vezes você faz isso daqui que eu tô te dizendo? Sabe aquela coisa de que o óbvio precisa ser dito? Então, é isso que eu vou dizer aqui. Pensando que essas questões de autocuidado que a gente está trazendo para vocês aqui, essas tarefinhas que é para vocês tentarem se observar um pouco mais no dia a dia, são questões que estão ligadas com o seu emagrecimento. Então, se nesse momento você está no seu processo de emagrecimento, você precisa disso. Se nesse momento você está mantendo o seu peso, você precisa disso. Se nesse momento você só busca qualidade de vida, você precisa disso, tá? Por quê? Porque a autoestima também vai ser fundamental para que a gente consiga ter e buscar uma melhor qualidade de vida, né? Porque se a gente não se dá valor, para que é que eu vou tentar buscar ter uma melhor qualidade de vida? Para mim, dane-se, do jeito que tá ruim mesmo, então tá bom e é isso aí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu falei, que eu anotei aqui, foi parar de ficar se culpando. Por quê? A gente sempre diz isso para as nossas alunas, né?
Para de ficar se culpando. Você foi lá, faltou ao treino um dia, tudo bem. Não adianta ficar se culpando. Continua, volta para sua rotina. Você comeu um docinho, comeu alguma coisa ali sem que não estava previsto, tudo bem, volta para sua rotina. Para de ficar se culpando. E esse ficar se culpando é como se você estivesse dizendo para você: eu sou incapaz, eu não consegui nem dizer não pro doce. Eu sabia que não era para eu fazer isso e olha só o que eu fiz e não sei o que. E aí o que você tá fazendo com a sua autoestima? Você tá dizendo para você que você não é competente, que você não consegue fazer aquilo. E aí a sua autoestima vai baixando. Então, olha só como é que é isso. Primeira questão é essa, né, Lê? Que é do parar de ficar se culpando. Será que a gente fala isso? Quantas vezes a gente fala isso, né? Meu Deus do céu, inúmeras. A culpa é uma ferida que ela foi feita no passado. Não tem como eu voltar no passado e mudar o que eu fiz. Não dá, não existe ainda a máquina do tempo, aquela que eu volto, corrijo e volto de novo para o presente. Não adianta, não existe. Então não adianta eu ficar nessa questão do se culpar. Mas por né? isso também que é tão fácil se culpar, né? A gente precisa entender por que será que eu não consigo sair desse ciclo? Porque às vezes é mais fácil tu ficar ali nesse papel se culpando do que agir, do que fazer algo diferente. Então observa se a gente não tá entrando assim, de repente, num papel que é cômodo pra gente, sabe? Sim. Olha só, segunda questão, né, de autocuidado para a gente começar a incluir na nossa rotina, que está totalmente ligado com o primeiro, que era o da culpa, que é o se perdoe. Muitas vezes a gente fica vivendo, acabamos de falar, a gente fica vivendo no passado, a gente fica sofrendo por ações que já aconteceram, a gente fica remoendo aquilo e a gente fica dizendo pra gente, eu falo, a gente gosta de carregar um chicote com a gente gosta de ficar com um chicotinho lá, ó, se batendo, se batendo, se batendo. No processo de emagrecimento, gente, ficar com o chicotinho não vai te ajudar, pelo contrário, vai te atrasar o processo. E também, né, consequentemente, vai baixar mais ainda sua autoestima e vai te deixar pior para caminhar. Então, fez alguma coisa que não devia, se perdoa e bola para frente. A gente vive o agora, não o passado e nem o futuro. Então, se perdoa e continua. Tá bem? Então essa é a nossa segunda dica, né, entre aspas, de autocuidado, né, de questões de autocuidado que com certeza podem sim ajudar a gente a melhorar a nossa autoestima. A outra coisa é escolha viver com pessoas do bem. Eu sei que às vezes no trabalho não tem como a gente escolher com quem que a gente vai conviver, né? Graças a Deus eu não tenho problema com isso, né? Porque eu tenho meus alunos, eu escolho, então a Lê também, a gente assim, ó, a gente tem que se dar bem, Lê. Então eu falo eu não tenho esse que problema. a gente tem muita sorte, porque a gente não convive numa sala com um monte de gente, assim, que às vezes tem uma energia ruim, às vezes tá meio carregado. É a gente e a gente, né? Exato, é a gente e a gente. A gente não tem esse problema, né? Mas escolha viver com pessoas do bem. Agora, olha só. Tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar a sala da faculdade que a gente tá, a gente não consegue mudar a família que a gente nasceu, a gente não consegue mudar o trabalho e tudo mais, mas tem coisas que a gente pode sim mudar. Então, pensando no processo de emagrecimento, se eu estou buscando emagrecer e eu sei que a minha autoestima vai caminhar junto comigo, ou seja, para que eu consiga melhorar a minha autoestima, eu também tenho que... Como é que eu também vou estar no processo de emagrecimento. Todo santo dia, se você pode simplesmente parar de seguir. Entendeu? E assim, ó, eu não tô aqui, como é que eu posso falar? Não tô aqui condenando ninguém, gente, não tô. Mas é que existem algumas pessoas, por exemplo, para mim, olhar para uma pessoa pode ser
uma super inspiração. Ela pode me ajudar a me colocar para cima, ver que ela vai treinar todo dia, que ela come super bem. Isso pode me ajudar a me colocar super para cima. Mas a Lê pode acontecer justamente o contrário. Ela vê que a menina consegue treinar todo santo dia, que ela não foge da refeição, da dieta um minuto. Ela pode fazer mal para ela. Entende que uma mesma pessoa é os olhos com que a gente vê, né, que faz com que E aquela no pessoa momento que a faça gente bem ou tá. mal. E no momento que a gente está. Então, por que é que você vai escolher ficar vendo essa pessoa se existe uma diversidade de pessoas que você pode acompanhar e que pode te ajudar a melhorar a sua autoestima, né? Então, procura seguir pessoas que te colocam para cima e não pessoas que te puxam para baixo, sabe? Aquelas pessoas que você vê o stories e você fala, uhul, vamos lá, gostei, quero treinar, me senti animada. E não aquela pessoa que você fala, putz, que pessoa perfeita. Ah, eu nunca vou ser assim. É, Pode é falar. por isso que um dos maiores tesouros que a gente tem no Engrena é a nossa comunidade. Porque vocês não imaginam o quão gostoso é essa troca. E essa troca de verdade, porque ali a gente tá ali de verdade. No Instagram, tem tanta coisa que é tão armada, tão, sabe, tão atuada, inclusive. E ali na nossa comunidade são mulheres de verdade relatando a rotina delas, as dificuldades dela, a felicidade delas, porque não tem mais TPM, porque elas não ficam mais com dor durante a menstruação, ou quando elas estão cansadas, porque elas não foram na academia, porque tem pouca salada, porque não deu tempo de ir na feira. Mas pessoas, mulheres de De verdade se verdade. apoiando. Cara, isso é a coisa mais linda e mais preciosa. E é, sem dúvida, uma das melhores coisas do Engrena. Todo o conteúdo é maravilhoso? É. Mas ter o suporte e apoio de outras mulheres que estão ali com o mesmo objetivo que tu, porque muitas vezes a gente não tem isso no dia a dia, né, Ana? Às vezes tu tá num processo de emagrecimento e a tua família não te apoia e teus amigos em volta não entendem, não estão nesse processo junto contigo. Tu ter pessoas que fortalecem o teu objetivo, que fortalecem o que tu quer, é essencial nesse processo. Sim. Antigamente isso era mais difícil, né? Antigamente eu digo, sei lá, 10 anos. Porque não existia troca todas as pessoas com quem, quando a gente fala, fique perto de pessoas do bem, né, que te coloquem para cima e não que te coloquem para baixo, ela era no trabalho, na faculdade, em casa, então você não poderia escolher ver outras pessoas que não aquelas com quem você convivia. E hoje você já consegue buscar isso. Com as meninas do Engrena, elas têm um grupo específico que é delas, então é como se fosse uma rede social delas, onde elas compartilham as coisas delas. E isso, com certeza, ajuda a nos colocar, né, um pouco para cima, dar aquele empurrãozinho que estava faltando para que a gente consiga seguir em frente no processo de emagrecimento, certo? E a outra questão aqui que eu anotei, Lê, foi se elogie mais. Porque a gente gosta de andar com o chicotinho, a gente gosta de olhar, tirou uma foto, a gente olha para quê? A gente nem olha para a foto procurando que tá bonito. A gente olha para a foto vendo uma celulite que tá lá no bumbum. A gente olha para a foto procurando uma espinha que tá lá, sei lá, do ladinho da orelha. E a gente não olha buscando ver o que tá melhor, sabe? Então, o que eu acho que é importante? Que a gente se elogie mais, que a gente comemore as nossas pequenas vitórias. Olha, hoje eu treinei, foi super legal. Ou não, né? Talvez não foi legal, mas você foi treinar, é isso que importa. Ai, mas olha só, hoje eu consegui ter 2, 3 refeições boas, consegui comer a quantidade de frutas, de verduras que eu tinha planejado, consegui fazer minha meditação. Então, comemore essas pequenas vitórias que você vai tendo ao longo do seu dia, ao longo do seu mês, ao longo da sua semana, ao longo do seu processo de emagrecimento. Porque se a gente ficar vivendo apenas para chegar lá na meta final, que é perder sei lá quantos quilos, não vai dar certo, não vai. Por quê? Porque você tem que comemorar essas pequenas vitórias, que são esses pequenos tijolos que vão te ajudar a construir, né, o castelo que você quer, que lá na frente vai ser o seu emagrecimento. Então, se elogie mais, faz parte, né, de comemorar as nossas pequenas vitórias. Então, só recapitulando, Lê. Primeiro, parar de ficar se culpando.
Segundo, se perdoe e continue. Então, mesmo que isso vai te ajudar a melhorar a sua autoestima. Escolha com as seja a sua família, escolha pessoas positivas que te coloquem para cima e não que te coloquem para baixo. E por último, se elogie mais. Como é que eu digo? Gente, hoje eu tô mais esquecida, Lê, do que assim, ó, normal da vida. Hoje o negócio tá. Então, se elogie mais, comemore as suas pequenas vitórias, porque são essas pequenas vitórias que vão te ajudar a chegar lá na sua meta final. Tu falou do negócio de elogiar. Eu tenho uma paciente que eu nunca vou esquecer. Ela é minha paciente há muito tempo e continua, graças a Deus. Ela me contou que ela colocava roupa e ela ficava na frente do espelho, apertando o braço, apertando a barriga, falando: olha aqui, sua gorda, sua nojenta, olha isso aqui. E isso é tão forte pra mim, isso me marcou tanto, porque ela é uma mulher tão linda, tão iluminada, tão articulada, com uma presença tão boa. É a minha paciente que, meu Deus, melhor fala, assim. Ela abre a boca e tu fica encantada, sabe? E eu vejo tantas coisas lindas nela, e ela se olha no espelho, a única coisa que ela consegue ver é onde tem gordura, onde não tem, onde tá maior, onde não tá. E isso foi muito forte pra mim, porque daí eu fiquei pensando, quantas mulheres será que se olham e se elogiam? Porque daí a gente também tá num mundo que se a gente se elogiar, a gente tá se achando, se a gente se elogiar, a gente tá com a autoestima muito alta. Mas eu até anotei aqui que são traços de uma autoestima positiva, segurança e confiança em si mesma, procurar a felicidade, reconhecer nossas qualidades e não considerar-se superior nem inferior a ninguém. Então aqui, ó, se a gente reconhece os nossos defeitos, se a gente consegue apontar vários defeitos num piscar de olhos, por que a gente não consegue apontar e falar nossas qualidades? Eu tenho uma mania, sempre que eu tô fazendo avaliação física das minhas pacientes, eu costumo perguntar assim, qual parte do teu corpo que tu menos gosta? Mulher, sai em 2 segundos 3 respostas. E daí eu pergunto, e qual parte tu mais gosta? Cri, Aí fica... cri, cri. Cara, é, é muito engraçado. Então, do mesmo jeito que a gente tem que olhar realmente o que a gente tem que melhorar, né? A gente precisa, mas a gente precisa se olhar e ver o que a gente tem de qualidade. Isso. E aí, assim, é um exercício, gente. Talvez nesse Uhum. momento, né, você não consiga encontrar suas qualidades, mas se esforça, porque do mesmo jeito que você treinou Finge! para finge, do jeito que você treinou para achar defeitos, você também pode treinar para achar, né, qualidades. E uma questão, gente, que é muito interessante é que a gente, né, nós seres humanos, nós temos uma coisa que é chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar. E isso, o que isso quer dizer? Que a gente pode melhorar a nossa autoestima, primeiro que ela não é estática, então vai ter momentos que ela vai estar mais alta, vai ter momentos que ela vai estar mais baixa. A gente pode buscar melhorar e o emagrecimento, né, esse processo de emagrecimento, ele também vai te ajudar nessa questão do aumento da sua autoestima. Então, se você começar a ver cada vitóriazinha do seu dia como uma vitória mesmo, cada pequena atitude como uma vitória, você vai se sentir mais capaz. Lembra que o se sentir capaz, mais competente é algo que ajuda a melhorar a autoestima? Então, os dois, eles vão sempre caminhando juntos. Então, eu acho que é um exercício. E se eu pudesse dizer algo assim, né, sobre a nossa live de hoje, seria: treine para você melhorar a sua autoestima. Vai ter momentos que realmente você não vai estar tão bem, vai ter momentos que você vai estar melhor, mas você precisa treinar. E a partir do momento que você se coloca presente, que você já sabe que você... Olha só quantas coisas a gente falou.
Tá estravando pra mim de novo, mas já melhorou. Eu acho que é isso, Ana. Aham. Acho que é. Então é isso, Acho que tudo gente. que eu anotei a gente falou. Exatamente. Então é isso, gente. Olha só, para finalizar a nossa live de hoje, eu até anotei uma frase aqui que Convite. é. Ah, tem o convite, verdade. Mas eu até anotei uma outra frase que eu acho que é bem importante, que tem total a ver com autoestima e até com o seu processo de emagrecimento, que é: o futuro não é igual ao seu passado, desde que você viva nele. Então escolha parar de viver com culpa, parar de não se perdoar nunca, de se xingar, de dizer que você é feia, de dizer que a sua barriga para de ficar se apertando as gordurinhas. Começa a fazer o contrário de tudo isso que você está fazendo e escolha mudar, né? Escolha fazer coisas diferentes para que você construa um presente e um futuro diferente. Então chega de viver no passado e vamos buscar, né, melhorar de alguma forma aí. Muito bom. E o convite, Lê, você faz nosso convite hoje? Meninas, do dia 25 ao dia 31 agora de março, então inicia semana que vem, eu e a Ana vamos fazer aqui no Engrena a jornada do emagrecimento. E por que surgiu essa ideia? Porque a gente queria estar mais perto de vocês. A gente queria ter realmente uma linha de raciocínio para a gente conseguir ensinar e mostrar tudo que a gente sabe para conseguir construir essa base do emagrecimento para vocês. Como a gente sempre fala, não é em um desafio de 20 dias, de 30 dias que vocês vão emagrecer. Para isso, a gente precisa ter uma base, a gente precisa construir uma base para ter autonomia, para conseguir chegar onde a gente quer lá na frente. Então, por isso, a gente pensou com muito carinho, a gente está estruturando já há um bom tempo a jornada do emagrecimento. Vocês precisam se inscrever, o link está aqui na bio do Engrena, então entre no Engrena, entre na bio, se cadastre. Por quê? Porque se cadastrando, vocês vão entrar no grupo do WhatsApp, vai ter materiais exclusivos, vai ter planner, vai ter plano alimentar, vai ter um monte de coisa que se tu não tiver no WhatsApp, tu estiver só vendo as lives, vai ficar incompleto. Então a gente quis fazer uma coisa bem completa para tu conseguir acompanhar e conseguir realmente aprender e botar em prática e ter resultados. Então tá muito legal, foi pensado com muito carinho, tá muito especial. Entre no link na bio, cadastre-se, confirme, entre no grupo do WhatsApp e daí a gente se vê semana que vem na jornada do emagrecimento. Isso aí, exatamente daqui uma semana começa a nossa jornada. 7 dias com vocês e vai estar muito massa, gente. Muito massa, muito massa, muito massa. Então acho que é isso. Sim. Vamos tirar nossa foto. Vamos. Um beijo. Até segunda. Beijo, tchau, tchau. Até.